Olá! Quem nunca se sentiu no meio de uma discussão que as palavras simplesmente escapam, que o sentido se perde? E se eu te dissesse que a solução para isso pode estar numa caixa de ferramentas para o nosso pensamento? Uma caixa criada há quase 500 anos. Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa e descobrir como a sabedoria de um mestre da lógica pode afiar a nossa mente. Parece uma pergunta meio maluca, não é? Um filósofo lá do século XVI resolvendo as tretas de hoje? A verdade é que as ferramentas para desembaraçar os debates mais caóticos, até os da internet, talvez já existissem muito antes dos computadores. E olha, a resposta para essa pergunta pode surpreender bastante. Ok, vamos direto ao ponto. Um lógico português chamado Pedro da Fonseca percebeu uma coisa que todo mundo sente na pele. A nossa língua é um verdadeiro campo minado. Pensa só na palavra galo. Pode ser o bicho ou um cara da antiga Gália. Uma palavra, dois mundos completamente diferentes. É aí que a confusão começa. E é exatamente para desarmar essas bombas linguísticas que esse kit de ferramentas foi criado. A nossa primeira ferramenta é como se fosse um medidor de clareza. O Fonseca imaginou que as palavras não são só certas ou erradas. Elas existem num espectro, sabe? Que vai do totalmente confuso até o perfeitamente claro. Vamos dar uma olhada nessa escala. Lá na ponta mais confusa do espectro, a gente encontra o que ele chamou de nome equívoco. Pensa bem, a única coisa que o cão, o animal, e a constelação de cão maior têm em comum é o som, a palavra. Não tem nenhuma ligação real. É uma armadilha da linguagem, pura coincidência. E aqui vem uma analogia que é simplesmente genial. Pensa nesse tipo de palavra como um carimbo com defeito. Toda vez que a gente bate ele no papel, sai um desenho totalmente diferente. E aí, como é que se constrói um argumento sólido com uma ferramenta tão imprevisível? Impossível, né? Agora, andando um pouco mais para o meio do espectro, a gente encontra o nome análogo. Aqui, a coisa fica mais interessante. Os significados não são idênticos, mas eles são, tipo, parentes. Uma pessoa é saudável, a comida que ela come é saudável, e até a aparência dela pode ser descrita como saudável. A ligação é clara, né? As ideias estão conectadas. Voltando para nossa analogia, o carimbo análogo já é mais confiável. Ele sempre produz a mesma família de imagens, mas talvez uma vez saia um pouco maior, outra mais nítida, outra meio borrada. Elas fazem parte do mesmo universo, mas não são cópias exatas. E finalmente, a gente chega no santo graal da lógica, o nome unívoco. Essa aqui é a ferramenta de precisão máxima. Pensa na palavra homem. Para um lógico, não importa quem se aplique, a definição essencial, a razão de ser da palavra, é sempre a mesma. Um animal com capacidade de raciocinar. E claro, isso nos dá o carimbo perfeito. Um que imprime uma imagem idêntica, sempre, sem falhas. Com ferramentas assim, com palavras unívocas, a gente pode construir argumentos sólidos, porque cada tijolo do nosso pensamento tem exatamente a mesma forma e o mesmo tamanho. Beleza, vamos para a nossa segunda ferramenta. Essa aqui é pra gente aprender a separar o que é o núcleo de uma coisa e o que é só acessório. O que define algo de verdade e o que são só características que podem mudar. Essa distinção é fundamental. Primeiro, vamos separar o abstrato do concreto. Humanidade é a ideia, o conceito puro, a essência. Já homem é essa ideia aplicada a alguém de carne e osso que existe no mundo. Um é a planta da casa, o outro é a casa já construída. Uma analogia perfeita para isso é a da luz. Pensa na luz como uma ideia abstrata. Agora olha para uma lâmpada acesa. Ela é luminosa. Esse é o concreto. A luz é a essência. O luminoso é como a gente vê essa essência num objeto. A próxima distinção é entre o absoluto e o conotativo. O nome absoluto aponta para a essência de algo, do que aquilo é feito, tipo bronze. Já o nome conotativo aponta para uma característica que vem junto, que está ali, mas não define a coisa, como a cor verde que o bronze ganha com o tempo. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A estátua, na sua essência de bronze, é o absoluto. Mas a cor verde dela, ou o fato dela estar fria ao toque, são qualidades conotativas. Elas não definem o que a estátua é, são só características que acompanham. Se a gente limpar a estátua ou esquentar, ela deixa de ser verde ou fria, mas continua sendo de bronze. E com isso, a gente chega na nossa terceira e última ferramenta. Essa aqui é sobre alcance. Uma palavra se aplica a uma única coisa, a um grupo de coisas, ou a absolutamente tudo que existe. Vamos aprender a medir essa abrangência. A divisão mais básica de todas é entre o singular e o comum. Sócrates é um nome singular, ele se fecha numa única pessoa. Já o homem, por outro lado, é um nome comum, ele se abre para abraçar todos os indivíduos que compartilham daquela mesma essência. Mas, e se uma palavra pudesse ir além de qualquer categoria? Esses são os nomes transcendentes. Pense em palavras como ser, coisa ou bom. Elas não cabem numa caixinha só. A gente pode dizer que uma pedra é, que um pensamento é, que uma estrela é. Elas descrevem propriedades universais de tudo. É como se a gente estivesse dando um zoom out na realidade. A gente começa com um pontinho específico, o indivíduo Sócrates, dá um passo para trás e enxerga o grupo ao qual ele pertence, homem, dá mais um passo para trás e vê a categoria que engloba tudo, ser. É uma jornada do super específico para o universal. E por fim, a gente pode definir o alcance de uma palavra pelo que ela afirma ou pelo que ela nega. Um nome positivo, como vidente, aponta para a presença de uma qualidade. Já um nome negativo, como cego, aponta para a ausência dessa qualidade. E aqui tem uma ideia que é muito, mas muito poderosa. A negação cria o que Aristóteles chamou de nome infinito. Pensa no termo não-homem. É um clube com uma lista de membros infinita. Planetas, chaves, ideias, pássaros, tudo no universo, exceto uma única coisa, faz parte desse grupo.
Ao negar algo, a gente define por exclusão quase todo o resto. Então tá, o que a gente ganhou com esse kit de ferramentas? A gente ganhou uma espécie de visão de raio-x para a linguagem, a capacidade de desmontar os argumentos e ver as engrenagens que fazem eles funcionarem, ou quebrarem. Agora a gente tem um método. A gente pode checar a precisão de uma palavra, separar sua essência dos seus atributos e entender o seu verdadeiro alcance. Basicamente, a gente troca confusão pela clareza, pela estrutura. Isso nos leva ao ponto central, que o próprio Fonseca resumiu de um jeito perfeito. Ele diz que a precisão na linguagem não é só um joguinho acadêmico, é a base de tudo. Sem tijolos bem definidos e iguais, como é que a gente pode construir o edifício do conhecimento? Ele simplesmente desmorona. O que nos joga de volta para o nosso mundo de hoje. Um mundo inundado de fake news, clickbait e até de argumentos criados por inteligência artificial. Talvez essa sabedoria de 500 anos seja o melhor filtro que a gente tem. A questão que fica, então, é para todos nós. Como é que a gente pode usar essas ferramentas para separar o pensamento claro do ruído digital?